bem com vocês? Bem-vindo a mais um Comunicast. E é com grande alegria que a nossa convidada hoje é a fonoaudióloga maravilhosa Malu. Bem-vinda, Malu! Muito obrigada, Nick. Eu agradeço muito pela confiança e pelo privilégio. Conta um pouquinho, né, para quem está assistindo, quem é você? Eu já falei que você é fono, dei um spoiler. Isso! Bom, vou ser um pouquinho redundante, eu sou Maria Luísa, né? Eu sou fonoaudióloga e trabalho já faz um tempinho com clínica de linguagem infantil. E assim, fono é a minha paixão e eu gosto de dizer que mais do que isso é uma missão para mim, né? Eu comecei a trilhar por esse caminho por um propósito além do esperado e até hoje não me arrependo. E você pode contar assim o que te motivou a fazer fono? Ou você tinha uma outra opção? Como que foi esse ingresso, né, na faculdade? Então, o ingresso foi assim intenso, né? Foi uma fase bem emocionante da minha vida, porque eu descobri a fono pelo caminho da dor, como eu gosto de dizer. Eu tenho uma irmãzinha mais nova, que hoje em dia tem 10 anos de idade, e a minha família descobriu que ela tem deficiência auditiva, né? E assim, eu sou, abrindo parênteses aqui, eu sou angolana, né? Eu esqueci de falar desse grande detalhe. E no meu país, infelizmente, a fonoaudiologia ela não tem um nível de difusão muito grande. E na época, imagina, numa cidade inteira, né? A gente encontrou uma única fono. E na época nós achávamos que a aplicação do aparelho auditivo seria a mágica que faria a minha irmã falar. Quando a gente percebeu que ela não estava falando, procuramos por ajuda, achamos essa única fono, só que ela estava retornando ao Brasil porque sentia falta dos filhos que estavam aqui. E a gente ficou assim, sem saber o que fazer. Nessa fase eu estava terminando o ensino médio, e o meu propósito era fazer medicina, lá mesmo, em Angola, inclusive. Mas, depois que eu percebi a necessidade da minha irmã, eu falei, bom, se é isso que ela precisa, é isso que eu vou fazer. Eu não sabia nem o que significava esse nome extenso, que é fonoaudiologia. Mas eu vim para o Brasil e, assim, comecei a trilhar esse caminho difícil, árduo, mas maravilhoso, né? E muito compensador. Por ela principalmente, ou primordialmente, e eu não sabia que eu trabalharia de uma forma tão ampla, né? Eu comecei fazendo fono achando que eu ia me formar e eu iria para casa para ajudar a minha irmã, pronto, acabou. E hoje em dia eu notei que o propósito não era simplesmente a minha irmã, né? Que eram outras crianças que eu já tenho como minhas também. Que lindo, muito emocionante. Então hoje o tema, né, Malu, que nós vamos falar é sobre transtornos motores da fala. Isso. Né? Quais são esses transtornos? Bom, os transtornos motores da fala, assim como o nome já sugere, são aqueles que afetam a capacidade de planejar de modo motor, a parte motora da fala, né? E eles são... Existe uma divisão um pouquinho ampla, mas é considerado o transtorno motor a apraxia de fala na infância, a disartria e o atraso motor de fala também, que na verdade é um transtorno que acaba sendo caracterizado por um atraso mesmo, né? Então existem esses três primordiais. Entendi. E conta um pouquinho pra gente sobre o planejamento motor. O que é o planejamento e se tem alguma importância e qual é a importância para a comunicação? Isso. O planejamento motor, assim, é a capacidade que o nosso cérebro tem de recrutar os movimentos que favorecem a fala, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Quando nós vamos nos levantar, o nosso cérebro, antes do ato, ele se planeja, ele se organiza para isso.
A mesma coisa ocorre para a fala, né? Então, nosso cérebro, ele vai preparando. Quando você quer falar, por exemplo, você vê a imagem do pato. Ele se planeja para isso, ele sabe que para vocalizar pato, você precisa ocluir os lábios e fazer pá, abrir a boca e fazer o A, elevar a língua e formular o T, fazer o formatozinho do O. Tudo isso é planejamento motor, é a capacidade que Não nós é temos. só abrir a boca e falar. Parece muito simples para nós, mas isso é algo árduo, isso exige uma relação muito boa entre a cognição e os órgãos fonoarticulatórios, que a gente chama. Bem complexo, né? É complexo. Bem complexo. Você falou de um ponto que eu acho que é até um ponto que, assim, a maioria das famílias mandam pra gente no Instagram, que é sobre a apraxia da fala. Isso. Sim, se você abrir nosso Instagram, tá lotado de mensagem falando sobre isso. Até porque, abrindo aqui pra você, eu já escutei, particularmente, alguns médicos falando que a criança tem, né? E aí, antes de você explicar o que é a apraxia da fala, eu queria que você colocasse aqui pra gente que quem pode diagnosticar a apraxia da fala. Eu acho importante isso. O profissional habilitado para conceder esse diagnóstico, com certeza, é o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo é a pessoa que tem todo o aparato científico, né, e tem toda uma base de formação relacionada à comunicação humana, né? A apraxia de fala, porque existem tipos de apraxia. Existe a apraxia motora global, existe a apraxia de fala, né? Então, a apraxia de fala, o diagnóstico simplesmente só pode ser concedido pelo fonoaudiólogo e com um nível de experiência, inclusive, aprofundado nisso. Porque tem cursos específicos para isso. Exatamente. Tá. Que capacitam a pessoa justamente a lidar com as demandas da apraxia. Ótimo. Então, agora conta o que é a apraxia da fala. Bom, a apraxia da fala eu gosto sempre eu acho que é um hábito de professorinha, né? Eu gosto de explicar tudo assim bem detalhado. A palavra apraxia já vem de ausência de movimento, né? A gente sabe que a é um prefixo, né, no grego, que é justamente para designar a ausência de alguma coisa. Então, a apraxia, que é movimento, é falta de movimento. Então, isso por si só já acaba explicando. Sim. Né? A apraxia de fala é a dificuldade que a criança, a pessoa pode apresentar de coordenar os movimentos da fala. Né? Todos os movimentos, aquilo que está na base da formulação da fala. Né? Então, isso é basicamente a apraxia. Bem assim, explicadinho. Ai, que bom. Gostei. E quais são as manifestações? Olha, geralmente as crianças com apraxia, elas chegam nos consultórios, os pais costumam chegar falando, olha, meu filho entende tudo, eu mando ele fazer tal coisa, eu dou a ordem X e Y, ele consegue entender. E até tenta falar, mas ele não consegue, ele se esforça. Né? Eu gosto de dar esse exemplo. Você fala para a criança, fala mo, ela mo, fala xi, ela xi, fala lá, ela lá, mochila, ela fala moçiça. Aí, ou então chega no mo e bloqueia. Né? Então, essas são as características. Geralmente a criança com apraxia, ela tem a compreensão preservada, né? Mas a expressão totalmente prejudicada. Então, ela pode apresentar bloqueios, né, a atenção, dificuldade para sequenciar mesmo os movimentos de fala. Então consegue vocalizar às vezes uma sílaba, às vezes um som, uma palavra na frase. Então essas são as características mais vigentes, né, que chegam nos consultórios. Tem alguma idade ou é assim que a criança, né, dá o primeiro indício de fala? Como que é? Sim, pra idade, tá? Eu, assim,
Hoje em dia eu consigo reconhecer que o nível de atenção em relação aos atrasos, aos prejuízos no desenvolvimento das crianças, assim, tem sido melhor identificado. Então a gente já recebe nos consultórios professores que encaminham, chegam até com uma cartinha mesmo dizendo fulaninho, às vezes sem saber explicar o que é, mas você nota que já notou que tem alguma coisa errada com a criança. Né? Então, hoje em dia, as crianças têm chegado mais cedo para os consultórios. Então, digamos que 47% chega nos consultórios com entre 2 a 4 anos. Né? Essa é, assim, a nível de percentagem, a população que acaba chegando. E só que o certo, realmente, é que cheguem muito mais cedo. Né? A questão é que quando a fala já começa a se mostrar muito prejudicada, é que os pais acordam. A gente ainda tem aquela de, é o tempo dele, coloca na creche que fala, né? Então, gente, assim que você, enquanto mãe, enquanto pai, perceber que não está desenvolvendo no meio ou da forma correta, ou pelo menos num tempo correto, já corra atrás de alguma orientação, porque o profissional vai conseguir dizer se realmente existe algum prejuízo ou se não, precisa de mais 6 meses, precisa de mais 1 ano de atenção, né? Sim, sim. Então, assim, eu tenho uma criança e aí ela tem 1 ano. Sim. Eu já consigo ver uma certa dificuldade que é melhor encaminhar já para fono? Sim, tá. Geralmente as crianças, se elas começam a falar, elas começam a diminuir a frequência das vocalizações, né? Então até palavrinhas um pouquinho mais simples, como mamá, papá, a criança tem dificuldade para pronunciar. Então quando você nota que uma criança que evita falar, né? Ou então fala uma coisinha e já acaba deixando de lado. Geralmente elas são muito autônomas, isso também é uma manifestação. Por quê? Porque como ela não alcança as coisas com a comunicação, ela dá um jeito de alcançar, né? Então é uma criança que sobe, que faz, que pega, faz tudo sozinha. Ou seja, não precisa falar, não precisa do outro, inclusive. Né? Então, quando você já consegue perceber que ela tem muita autonomia para determinadas coisas e pouca iniciativa em relação a falar, já levanta um alertazinho, tá? Cada criança realmente tem um tempo, cada organismo tem um tempo, inclusive até de processar. A gente não pode deixar a intervenção passar. Isso. Porque a gente sabe que quanto mais cedo, melhor, né? A neuroplasticidade e assim, a fala é um processo cognitivo também. Então, é necessário sim que haja uma percepção dos sinais que a criança vai apresentando, né? E eu sempre falo, se ela não está falando, não é porque ela não quer. Os pais às vezes falam, que tem preguiça, tem né? preguiça de falar. Se ela não está falando é porque ela não está sendo capaz de captar os sinais de fala que a gente deve receber. Sim. E eu acho que um ponto, Malu, também importante, me corrija, tá, se eu estiver errada, é que a família também, não só a família, mas as pessoas que estão em volta, não rirem, né? Porque assim, às vezes uma criança que, me corrija, que tem apraxia, ela pode até falar errado. E aí, o que acontece também quando a família ou as pessoas dão risada? Ela fica mais tímida, né? E aí fica mais retraída. Olha, eu gosto de dizer que quando as crianças chegam para nós, principalmente quando a questão é apraxia de fala ou algum outro transtorno motor, né? Então, essas crianças, elas têm a cognição preservada, elas compreendem, elas inclusive entendem aquela expressão de dúvida, de estranheza que a gente faz quando elas falam errado ou quando elas não conseguem falar. Então, quando elas chegam pra gente, até como fono, eu preciso fazer um trabalho de psicodinâmica, porque a gente precisa empoderar a criança, basicamente. De psicoeducação. Isso, elas chegam assim, a fala acaba sendo aversiva, porque ela tem noção de que ela não consegue, então ela desiste da fala. Então, algo primordial que a gente já começa fazendo logo no início é mostrar para ela que tudo bem você não conseguir falar tal coisa, tá tudo certo, né? Então, com certeza, isso afeta muito. Tomar cuidado, né? Malu, e como que é o tratamento
para quem, né, tem apraxia da fala? Você já falou que é a fono, mas conta um pouquinho com detalhes. Bom, geralmente o fonoaudiólogo, depois de realmente realizar o diagnóstico da criança, né, do paciente, ele formula um planejamento individual, né? Dentro desse planejamento, ele vai identificar emissões-alvos, que a gente chama, né? Então, dependendo do perfil do paciente, porque assim, tem pacientes que são capazes de vocalizar apenas sons, né? Então, uma criança que só vocaliza A, O, I. Então, dentro disso, ele vai começar a atuar nesse sentido, de tornar a criança capaz de sequenciar esses sons e migrar para a fase silábica, que é quando já começa a juntar uma sílabazinha a outra, e aí pá, mã, dá, né? E a nível de palavras e depois a nível de frases. Né? Então, esse é um dos efeitos. E outro efeito também, outra estratégia, é a repetição. Né? A repetição é um dos efeitos de aprendizagem. Então, no caso da apraxia, é primordial que seja aplicado esse efeito. Então, sempre, e inclusive eu vou passar para os pais depois uma dica relativamente a isso. O cérebro da criança, da pessoa com apraxia, precisa de sinais de sequenciamento. Então, a gente precisa repetir, né, redundantemente, inclusive. É como fazer academia, é como ir para academia e fazer exercício. Não vale uma, duas vezes. Tem que fazer várias vezes até que criar engremas mentais, né? Até que criar uma memória. Sim. Então precisa ter a repetição. Isso, exatamente. Ótimo. Malu, e conta um pouquinho assim, dá uma dica para os pais, como que eles podem ajudar vocês profissionais, né? Sim. Porque a gente sabe que o trabalho, a intervenção não é só feita em consultório, ela precisa ser generalizada em outros ambientes. Como que a família pode ajudar? Então, assim, eu acho que a primeira dica, que eu acredito que é primordial, que é maravilhoso para cada um dos pacientes que tem apraxia, é, assim, a psicodinâmica. Não cobrar a fala da criança, né? Porque a gente acaba, nesse sentido, associando a fala a um estímulo aversivo, né? Então, a criança que tem apraxia, que tem disartria de fala e tudo mais, todos esses transtornos motores, ela tem uma incompetência fonoarticulatória, né? O cérebro dela não está sendo capaz de mandar o comando correto. Ela sabe o que quer, mas ela não consegue. Então, compreender que o meu filho não está formulando, não está falando, porque ele não está recebendo o sinal adequado. Então, falou uma vez, repetiu, não conseguiu, ele não conseguiu imitar, ainda assim, capacita ele, dá um reforço, ajuda, dê força. Olha, meu filho, tudo bem, você não conseguiu, depois a mamãe tenta de novo com você. Né? Porque isso, aos poucos, tira o fardo, né, da exigência de falar. Então, a primeira dica que eu posso passar é essa: não torne a fala algo aversiva, né? Aversivo. A segunda dica, com certeza, é começar dando pistas. A criança com apraxia, ela precisa de pistas. No consultório, a gente tem chama de pistas multissensoriais. Então, pistas visuais, auditivas, motoras. Então, leva o seu filho 1, 2 vezes por dia na frente de um espelho, faça careta, imite macaquinho. Qual é o barulho do macaco? Ah, não está conseguindo fazer Pega na mãozinha dele, coloca no seu rosto, olha, faz assim, ó, dá para ele esse estímulo de forma repetitiva, porque aos poucos o cérebro dele vai começar a pegar essas pistas que você vai dando e vai estimular de forma positiva, né? Então, eu acho que essas duas dicas, se cada um dos pais conseguir captar, com certeza vai favorecer o desenvolvimento da criança. E para os profissionais, né, eu gostaria que, assim, cada um dos profissionais que atende uma criança com apraxia realmente investisse na orientação parental,
né? No sentido de até fidelizar o atendimento, sabe? De capacitar esses pais, porque a gente sabe que o trabalho no consultório, feito apenas no consultório, realmente não vale tanto a pena quando é feito e generalizado para outros lugares. Porque a gente não quer que a criança só faça com a gente, né? Sim, com certeza, porque senão acaba acontecendo isso, mas ele só fala aqui, né? Ele só fala com você, e a gente tentando pegar provas com o celular, gravando as falazinhas das crianças. Não, o processo de generalização é muito, muito importante, né? E outra coisa que eu sempre falo para os pais quando começam uma intervenção comigo: olha, não espere que a fala surge agora, porque o nosso primeiro foco nunca deve ser a fala apenas. A gente precisa identificar quais são os precursores da fala que a criança não tem. Então, às vezes a gente quer que a criança fale bola, batata, maçã, quando ela sequer olha pra gente, quando ela está completamente desmotivada, né? Então, a gente precisa primeiramente formar essa base para alcançar o nosso alvo. Uma base consolidada, né? Isso, com certeza. Ótimo. Malu, amei. Que bom. Amei. Foi muito explicativo, ainda mais um tema que a gente recebe muitas dúvidas. Acho que, na verdade, precisamos marcar outros, né? Rende. A gente separa um tempinho maior, né? Pra gente conseguir ver outros temas. Sim. Mas foi incrível. Que bom. Claro, né? Dentro do consultório eu escuto falar sobre isso, mas assim, como não é minha área, então é um pouco mais difícil o entendimento. Mas assim, com a sua explicação, ficou muito simples. Que bom. Então, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu espero mesmo, assim. Se alguém tiver realmente gravado, captado alguma coisa pra mim, eu já terei cumprido a minha missão. É isso aí. Então, muito obrigada. Obrigada. Né? E até abrindo aqui, eu fiquei muito feliz quando você voltou pra cá. Voltou pro Brasil e resolveu ficar aqui com a gente. Gostei muito. Então, seja bem-vinda novamente. Aqui é sua família. Sei que sua família, né, tá longe, mas a gente tá cuidando de você aqui. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nick, de coração. E, gente, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais Malu aqui, mande pra gente, porque ela vai estar... Só se eles pedirem, né, Malu? Exatamente, só desse jeito. É isso aí, só se vocês pedirem. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.